Meus irmãos, boa noite, a graça e a paz do nosso Senhor, Salvador Jesus Cristo, seja sobre a sua vida. Quero convidar os irmãos a abrirem a palavra de Deus no Salmo de número 131. Salmo de número 131, é um salmo de Davi, faz parte dos cânticos de romagem. Salmo pequeno, são 3 versículos apenas. Eu peço que você acompanhe a leitura desse salmo com bastante atenção. Salmo 131. Todos acharam? Amém? Nos diz assim a palavra do Senhor. Senhor, não é soberbo o meu coração, nem altivo o meu olhar. Não ando à procura de grandes coisas, nem de coisas maravilhosas demais para mim. Pelo contrário, fiz calar e sossegar a minha alma, como a criança desmamada se aquieta nos braços de sua mãe, como esta criança é a minha alma para comigo. Espero, ó Israel, no Senhor, desde agora e para sempre. Amém. Amém. Se eu perguntar a você se o seu coração está em paz, o que é que você me responderia? Se eu perguntasse a você se o seu coração está quieto, sossegado, qual seria a sua resposta? De repente você olha para toda a situação que está acontecendo, não só no nosso país, mas ao redor do mundo, e com tudo isso que está acontecendo, você diga assim, olha, eu estou bastante inquieto. Eu não sei o que é que acontecerá amanhã. Na verdade, eu preciso me garantir de alguma forma, porque o dia de amanhã não parece ser algo muito bom, não parece ser algo que traga boas notícias. Conversando com algumas pessoas nesse tempo, as pessoas falavam que, dependendo do resultado das eleições, o coração se enche de temores, e que muitos dizem até assim, olha, eu vou tentar até arriscar sair do país, fazer carreira em outro lugar, e muitos até chegam a dizer assim, né, olha, eu queria me isolar, eu queria ir para um local onde ninguém me encontrasse, e lá firmar uma comunidade, tipo aqueles Amish, né, que passa lá nos Estados Unidos, aquelas comunidades lá isoladas. Eu penso, irmãos, que de alguma maneira o nosso coração sempre encontra motivos para temer. Nós muitas vezes caminhamos por caminhos que são tenebrosos e são frutos de escolha nossa, porque se de fato conhecemos a palavra de Deus, o nosso coração, como resposta à redenção, deveria, em grata comunhão com Deus, buscar a quietude, buscar a satisfação no Senhor. Entretanto, nem sempre é assim. Parece que, de alguma maneira, tudo aquilo que é propagado aí fora, tudo aquilo que é exposto aí fora, as cenas que nós vemos quando saímos às ruas, os noticiários, as páginas de internet, as notícias que chegam aos nossos ouvidos, até mesmo situações dentro da nossa própria casa, ou com familiares, amigos próximos, abatem o nosso coração e nos fazem, de alguma maneira, reagir a toda essa situação, não buscando ao Senhor, não dependendo do Senhor e da sua palavra, mas, de alguma forma, usando a força do braço para, de alguma maneira, tentar se garantir. Parece-me muito a história daquele jovem, né, que os anos estavam passando, todos os seus amigos estavam casando, e ele olhava assim para a sua situação e dizia assim, eu não casei ainda, olha, nem namorado eu tenho, e de repente a força do seu braço levou não a depender da palavra do Senhor, e a buscar na sua palavra critérios para de repente escolher uma moça correta para casar, mas ele passou a flertar com qualquer tipo de mulher que lhe desse uma piscada de olho, ou com qualquer tipo de mulher que de alguma forma se achegasse a ele de maneira carinhosa até, ou com palavras lisonjeiras, trazendo ao seu coração algum tipo de perspectiva positiva. Da mesma forma, a gente pode aplicar isso às mulheres. Eu sempre não, né? Mas vez por outra eu ouvia das meninas da igreja, né? Olha, aquele rapaz tem tudo, ele só não é crente. Parece que de alguma forma é como se o coração começasse a buscar meios para se aquietar. Ou como aquela pessoa que está lá no seu trabalho e, de repente, ela começa a olhar para aquele outro que chegou depois dele e já ocupa uma função bem de destaque, ou de maior destaque dentro daquela empresa e, consequentemente, tem um salário melhor. E ele começa a olhar para aquilo, então, e diz assim, olha, eu estou perdendo tempo aqui dentro,
tantas outras pessoas criaram meios, mecanismos, articularam aqui e ali, conseguiram empregos melhores ou posições melhores dentro do emprego. E aí, de repente, esses caminhos vão de encontro à palavra de Deus, mas surge sabe aquela figura do anjinho de um lado e o diabinho do outro, né? Aí surge aquela voz do diabinho: vai, faz, não tem nada demais, tanta gente faz e não dá em nada. Olha, você não vai se dar mal, vá lá e faça. E é como se aquela tentação começasse a ganhar volume no coração, e a pessoa ali naquele momento dissesse assim: realmente não tem nada demais, afinal de contas ninguém está vendo, ninguém vai saber que eu fiz isso, e eu vou conseguir aquilo que eu tanto quero. Inquietações, irmãos, vozes que muitas vezes gritam dentro do nosso coração, nos levando a não dependermos e descansarmos no Senhor, mas a darmos passos seguindo o nosso coração. E talvez essa seja uma das principais filosofias dos nossos dias. Com certeza você já ouviu essa frase por aí: siga o seu coração e seja feliz. Não é? Muitos, nesse afã de seguir o coração, olham para a esposa ou para o marido dentro de casa e dizem assim: eu mereço alguém melhor para mim. Eu mereço alguém melhor. Afinal de contas, Deus quer que eu seja feliz. Eu lembro de uma vez uma pessoa chegou para mim e afirmou isso. A pessoa disse assim: olha, eu estou decidida a separar do meu esposo. E eu disse assim: é mesmo? Ela disse: e é vontade de Deus, porque o que o Senhor quer é a minha felicidade. Aí eu disse assim: olha, realmente está escrito lá em Heresias capítulo 4, versículo 3. Não é? E muitas vezes a gente é conduzido por esses pensamentos. A gente é levado, ou o coração da gente se deixa pastorear por essas vozes apóstatas, idólatras, autônomas, que de alguma maneira começam a revelar o que está dentro do nosso coração. Isso às vezes se apresenta de coisas tão simples, irmãos, ou por meio de coisas tão simples, né? Agora à tarde a gente já estava se preparando para sair de casa, e aí o meu menino, ele passou a semana no acampamento, né? E ele voltou e ele pegou o celular da mãe e colocou lá no grupo da classe dele, né? Da escola. Participei do melhor acampamento, lá no Palavra da Vida, foi bom demais. O que é que você quer dizer aos outros quando você traz uma afirmação assim, principalmente sabendo que os outros foram para outros acampamentos? E aí os amiguinhos responderam: não, o melhor que teve foi o que eu fui. E aí naquele momento o coração dele se encheu de ira. E eu fiquei perguntando, né, por que essa inquietação? Se você de fato quisesse compartilhar apenas algo, beleza, você compartilhou, agora você vai ter as respostas dos seus amigos. Se alegre com as respostas que eles estão dando. Eles curtiram o acampamento que eles participaram. Mas é como se o nosso coração dissesse assim: não, eu preciso dizer que eu tenho o melhor, que eu fiz o melhor, que eu sou o melhor, eu preciso dizer que eu tenho o melhor carro, eu preciso chegar na minha vizinhança e dizer assim: nossa, fulano de tal venceu na vida, e eu batendo no peito dizendo assim: não, que é isso, ainda falta muito, eu sou muito humilde para dizer que sou um vencedor. Na verdade a gente se orgulha dessas coisas, e enche o coração com essas falsas perspectivas. Qual é o seu sonho? Quais são os seus propósitos? O que inquieta o seu coração? O que tira o seu coração a paz, ou o que tira a paz do seu coração? O que é que você precisa para de repente ser feliz? O que é que você precisa para de alguma forma o seu coração olhar e dizer assim: olha aí minha alma, agora você tem o que comer, o que beber, com o que gastar. Esteja feliz com as coisas que tem. Jesus diz: louco, ainda hoje pedirão a tua alma, e o que tens? Para quem será? Do que é que você precisa? Quando você de repente para pensar e diz assim: olha, se eu fizesse isso, ou se eu tivesse isso, eu seria feliz. O que é que vem na sua mente? Talvez você diga assim: eu não consigo identificar, e talvez sejam muitas coisas, mas tem um exercício fácil para a gente fazer. Se de repente você pegar um pedaço de papel e começar a colocar nesse pedaço de papel o que é que mais movimenta o seu coração, o que é que mais toma o seu tempo, o que é que enche os seus olhos, o que é que faz o seu coração pulsar mais forte, saiba que isso aí é o maior desejo que existe dentro do seu coração. E é triste, irmãos, quando nós pensamos que tantos desejos habitam no nosso coração,
menos o contentamento no Senhor. Não é verdade? É triste quando tantas coisas, quando de repente o sonho da casa própria, o sonho de um emprego melhor, o sonho do casamento, o sonho de ter filhos, ou tantas outras coisas que são lícitas, tomam o nosso coração, se apropriando do nosso coração, conduzindo a nossa agenda e dizendo assim, olha, quando você conseguir isso, aí sim, e você luta em vida todos os seus esforços para ter tudo aquilo, e quando você conquista tudo aquilo, como é que você acha que seu coração estará? É muito citada uma frase de João Calvino que diz que o coração do homem é uma fábrica constante de ídolos. É uma perpétua fábrica de ídolos. Ou seja, quando você conquista algo, você diz assim, agora sim. Daqui a pouco você vai olhar e vai ver que lançou um novo, que saiu um outro modelo, ou que de repente o casamento da sua vizinha é muito melhor do que o seu, ou que os filhos do seu vizinho são muito mais inteligentes e muito mais hábeis para obedecer do que os seus. Aí você olha como aquela hiena Hard, né, que passava nos desenhos lá do passado, e afirma assim, ó céus, ó vida, ó azar. O que foi que sobrou para mim? Eu preciso é disso. Eu preciso é disso. Quando Davi escreve esse salmo, ele provavelmente escreveu entre aquele período em que ele foi ungido por Samuel e ele ainda estava ali no reinado de Saul. Davi passou um longo período, mesmo ungido por Samuel, mesmo identificado como o próximo rei de Israel, mas ainda ele passa esse longo período servindo a Saul como sendo rei. E é interessante que, durante esse período, Davi sofreu muitas afrontas. Nós conhecemos bem a história bíblica, que está lá no 2º livro de Samuel, e percebemos ali quantas vezes Saul se irou e tentou matar Davi, e ao mesmo tempo, quantas vezes Davi, pelo menos 2 vezes, teve a oportunidade de tirar a vida de Saul, e Davi não o fez. E é interessante, irmãos, que os comentaristas vão afirmar que é exatamente nesse período que Davi provavelmente escreveu esse salmo. E é interessante porque a afirmação primeira que Davi faz aqui, e eu quero chamar você a prestar atenção aqui, principalmente no versículo 1 desse salmo, Davi faz algumas afirmações que são muito profundas, que não são afirmações sobre algo que ele aprendeu das pessoas, ou que ele simplesmente ouviu falar, mas era a sondagem do seu coração, e a descoberta de que ele não trilhava esses caminhos. Veja só, Senhor, primeiro, ele está se dirigindo a Deus. Davi não está olhando para as pessoas e está tentando se afirmar diante das pessoas. Talvez a gente conheça muito bem esse tipo de movimento, né? Muitas vezes a gente está conversando com alguém, ou a gente está na igreja, e a gente chega para as pessoas e afirma assim, olha, eu não sou assim, eu não sou como fulano. De repente você já até ouviu isso, né? As pessoas chegam querendo dar uma de humildes, muitas vezes assim, olha, fulano fez isso, mas se eu estivesse no lugar dele, eu não faria. Veja, Davi não está aqui se dirigindo às pessoas, ele não está querendo trazer os olhos das pessoas para ele, como se ele fosse alguma coisa diante dos homens. E isso revela uma falta de caráter, no sentido de que eu busco me afirmar diante das pessoas, e muitas vezes até em nossas orações, nós expressamos exatamente isso. Nós não oramos para Deus, nós não oramos a Deus, mas nós muitas vezes estamos mandando recado para os outros nas nossas orações. Queremos falar para os outros daquilo que somos. Queremos mostrar para as pessoas aquilo que somos. Veja, irmãos, Davi está aqui diante do Senhor, ele tem a compreensão de que esse abrir de coração, de que esse rasgar de coração acontece diante do Senhor, e é por isso que ele diz, Senhor, não é soberbo o meu coração. Veja, Davi sabe que Deus sonda e conhece o seu coração. Ele mesmo escreveu isso no Salmo 139. Logo, ele tem a consciência de que ele não pode mentir para Deus. Diferentemente dos nossos dias, né, onde nós professamos uma teologia muito saudável. Quantos de nós não creem na onisciência de Deus? Quantos de nós não creem na onipresença de Deus?
Porém, quantos de nós, muitas vezes, não vivem em conversações obscuras, não vivem acessando sites obscuros na internet, não vivem cobiçando aquilo que não é seu, não vivem com o coração cheio de inveja, cheio de malícia, cheio de homicídio, cheio de contendas, cheio de maledicências. Veja, irmãos, Davi está afirmando isso diante de Deus, e ele sabe que o Senhor conhece bem as motivações do seu coração. Ele sabe que o Senhor sonda e conhece o seu coração. Ele sabe quando ele se assenta, Deus sabe o que o motiva a se sentar. Deus sabe o que o motiva a se levantar. Deus conhece todos os caminhos do coração de Davi, e Davi tem consciência disso. Então ele não afirma diante dos homens. É muito fácil nós afirmarmos diante dos homens. Basta nós colocarmos aquela máscara do dia de santidade, né? Não, hoje eu vou usar a máscara de santidade. E aí a gente coloca e as pessoas olham e dizem assim: nossa, como fulano de tal é crente, como fulano de tal é piedoso, como fulano de tal, ele fala tão bem, ele caminha tão bem, ele age, ele abraça as pessoas, ele olha nos olhos, ele ama as pessoas. Mas vá comer alguns quilos de feijão com fulano, vá conviver na casa de fulano, vá dirigir com fulano. Sabe, irmãos, aqui de terno e de gravata, todo mundo olha para um pastor e diz assim: nossa, é um santo, é um homem de Deus, ele não peca, ele é puro, ele é perfeito. Pergunta a minha esposa, ela está rindo ali, não me entrega não. Pergunta aos filhos, pergunta aos amigos mais chegados. Sabe, irmãos, essa sondagem que Davi faz, essa checagem do seu coração, ele não faz diante das pessoas. Nós conseguimos muito bem enganar os outros, irmãos, mas jamais conseguiremos enganar a Deus. Davi sabe que Deus sonda e conhece o seu coração. E Davi então rasga o coração diante de Deus, dizendo assim: Senhor, não é soberbo o meu coração, nem altivo o meu olhar, não ando à procura de grandes coisas, nem de coisas maravilhosas demais para mim. Veja que afirmação Davi está fazendo aqui, irmãos. Percebam bem, não é soberbo o coração, e porque o coração não é soberbo, o olhar não se torna altivo. Veja, a soberba do coração, muitas vezes por nós não é percebida. Muitas vezes um coração soberbo se reveste de uma falsa humildade. Muitas vezes um coração soberbo se apresentará para mim e para você vestido de panos de trapo, olhando para mim e para você com a cara de aquele aspecto assim triste, aquele aspecto humilde, e muitas vezes a gente acredita. Eu lembro que há alguns anos atrás eu tive a infelicidade de acompanhar um casal que estava se divorciando. A pessoa tinha muito dinheiro, tinha muitos recursos, mas ele não queria dividir aquilo que ele tinha com a ex-esposa. E aí a gente acompanhava a família da esposa para o fórum, e chegava lá no fórum, e aquele homem chegava lá com a calça furada, chinelo havaiana nos pés, a barba mal feita, o cabelo grande, todo assanhado, e ele tentava ali, com aquela cara de humildade, com aquele jeitão todo, convencer o juiz de que de fato ele não tinha condições de pagar a pensão para aquela mulher, de que ele não tinha condições, de que as dívidas eram altas e que ele não tinha condições de repartir os seus bens com aquela mulher, o que era devido com ela, ou devido a ela. E muitas vezes a gente consegue se enganar com essas coisas. A gente olha e diz assim: nossa, como fulano é santo, como fulano é humilde. Veja, Davi está dizendo assim: Senhor, meu coração não é soberbo. E sabe como é que a soberba, ela se revela aqui? Davi diz assim: meu olhar não é altivo. Olhar altivo aqui, irmãos, é aquela pessoa que olha para os outros de cima para baixo. É aquela pessoa que muitas vezes vai chegar e vai dizer assim: você sabe com quem é que você está falando? Você sabe quem eu sou? Você sabe de quem eu sou filho? Você sabe qual é o cargo que eu ocupo aqui na empresa? Mas muitas vezes nós nem ocupamos esses cargos, nem temos esse pedigree familiar famoso, né?
Mas muitas vezes a gente quer exatamente isso, e a gente já começa a treinar isso desde cedo. Nós percebemos pessoas que são menores financeiramente falando, em termos de poder social, menores que nós, e a gente chega e já olha para essas pessoas um pouco de cima para baixo. Aí fulano acabou de comprar uma bicicleta, já está tão soberbo. Andava a pé um dia desse, agora só porque tem uma bicicleta já é soberbo desse jeito. Muitas vezes, irmãos, o pouco já começa a manifestar aquilo que estava presente dentro do coração. Não é uma questão de ter muito ou de ter pouco. É algo que está entranhado no coração. Alguém já dizia assim, você quer conhecer alguém de fato, dê o que a ele? Poder. Dê poder a ele. Dê condições dele agir. E aí você vai ver quem é esse alguém de fato. Mas, irmãos, veja, todos nós somos assim. De alguma maneira, essa é a mácula do pecado. Veja o que é que Satanás disse a Eva lá no Éden. Se você comer desse fruto, você não vai morrer. Você será como Deus. E esse desejo de ser como Deus é a raiz do pecado. Sabe como é que um soberbo manifesta? Eu não sei se você já disse isso, provavelmente não. Eu já disse, mas já me arrependi, já disse outras vezes, já me arrependi. Mas provavelmente você nunca fez essa afirmação. Não se meta na minha vida. Você já fez? Não, eu creio que não. Ou de repente aquela outra assim, a vida é minha, eu faço dela o que eu quiser. Você já fez? Provavelmente nunca. Porque essas são afirmações extremamente soberbas. Revela a soberba do coração, irmãos. Revela esse desejo de sermos Deus, esse desejo de termos a gerência da nossa vida nas nossas mãos, esse desejo de sermos maiores, dignos de adoração, dignos de honra, dignos de glória. Esse é o desejo, ou esse é o coração soberbo que se manifesta muitas vezes em frases tão bobas no WhatsApp que uma criança de 10 anos está mandando para outra. O meu foi melhor do que o seu. Esse é o desejo. E Davi está dizendo assim, Senhor, não é soberbo o meu coração, meu olhar não é altivo, eu não ando à procura de grandes coisas, eu não vivo por aí tentando dominar a vida, ou aquilo que as pessoas dizem por aí, mate o seu leão todos os dias. Inclusive o animal deveria ser mudado, por que não um timbu ou uma cobrinha coral? Tem que ser um leão? Mas as pessoas saem por aí dizendo assim, eu preciso dominar a vida, eu preciso dar um jeito na minha vida. E sabe, irmãos, dentro da nossa teologia reformada, Deus nos dá o fôlego de vida e a capacidade para trabalhar, e nós devemos sair trabalhar. Nós devemos sair por aí, e não é pecado nenhum buscarmos um emprego, ou de repente estudarmos por um concurso, ou mesmo tendo um emprego, fazer distribuir currículo e tentar um emprego melhor. Essas coisas em si não são pecaminosas. Mas muitas vezes, irmãos, o desejo do nosso coração é o desejo de sermos quando conseguirmos. Sabe, é o desejo por identidade. É o desejo por, de repente, agora, fazer com que as pessoas olhem para nós e afirmem assim, rapaz, quem te viu, quem te vê. De onde foi que você veio e onde foi que você chegou? E parece que nós gostamos de histórias de superação, não é verdade? Tem um canal no YouTube que eu gosto muito, é a minha novelinha todos os dias. Paulo Landim, estou fazendo propaganda dele aqui sem ganhar nada. É um caminhoneiro, ele saiu do Brasil, foi para os Estados Unidos. Todo dia ele posta um videozinho de 15, 20 minutos lá no YouTube, e eu fico assistindo aquilo ali, porque é melhor do que assistir qualquer série por aí de Netflix, essas coisas por aí. Aí eu fico assistindo aquele negócio lá, fico me distraindo, mas aí quando você vai ler o que as pessoas postam para ele, é como se todo mundo estivesse dizendo assim, nossa, você conseguiu. É uma história de superação. Você estava quebrado, você faliu, e olha onde você está agora. Olha a casa que você mora, você já tem um caminhão próprio. Olha a sua família, olha tudo que você tem. E ele olha e diz assim, não é fácil não, pessoal. Mas os olhos das pessoas repousam sobre aquilo, dizendo assim, ele é uma história de superação. Ele conseguiu, ele chegou, então porque ele chegou, eu de repente posso chegar lá também.
E o que é que nós queremos com tudo isso, irmãos? Nós queremos a projeção do nosso nome, nós queremos conforto, nós queremos segurança, nós queremos de alguma maneira estarmos um dia nos melhores restaurantes e participarmos das grandes festas, dizendo assim: agora, olha para o meu passado, vê quem eu sou, a minha vitória teve sabor de mel. Essas coisas, até essas músicas hereges, né, que nem cristãs são, de alguma maneira tomam conta do nosso coração. Ainda que a gente não cante, é exatamente assim que a gente vive. Irmãos, precisamos ter cuidado. E Davi diz assim: Senhor, meu coração não é soberbo, eu não vivo à procura, eu não vivo em busca dessas coisas, eu não ando à procura delas, nem de coisas maravilhosas demais para mim. E veja, Davi foi ungido rei. Davi já foi ungido rei, só que tinha outro rei no trono. E Davi tinha ali a oportunidade de tirar a vida daquele homem. E Davi, quando entrava nas cidades, voltando de uma batalha, ele ouvia as mulheres da cidade cantando: Saul matou os seus milhares, Davi matou os seus 10 milhares. Davi era um excelente estrategista de guerra. Davi era um homem usado pelo Senhor no seu tempo. E Davi poderia olhar para isso tudo e dizer assim: chegou a hora do golpe. Esse Saul é um falido. Esse Saul não tem a bênção de Deus sobre ele. Pelo contrário, até Samuel já o reprovou. Agora está na minha hora. O exército me ouve. As cidades cantam o meu nome. Não, Davi diz assim: Senhor, eu não ando à procura de grandes coisas, nem de coisas maravilhosas demais para mim. Não ando à procura delas. O segundo aspecto desse salmo está exatamente no versículo 2. Davi agora usa uma expressão pelo contrário. E aqui Davi quebra esse pensamento. Ele diz assim: olha, eu não ando à procura disso. Ao contrário de andar à procura dessas grandes coisas que revelam a soberba do coração, tentando se estabelecer na vida, tentando glória, tentando projeção, tentando mostrar para os outros que venceu, que conseguiu, o filho mais novo de Jessé, aquele ruivinho desprezado, que até Samuel não deu crédito de primeiro olhar, olhou para os outros por serem fortes, aquele ali agora chegou onde deveria chegar. Não, Davi diz assim: pelo contrário, eu não sou alguém ressentido com Deus, ou ressentido com a minha aparência física, ou eu não sou alguém ressentido porque Saul ainda está no trono. Não, pelo contrário, eu fiz calar e sossegar a minha alma. Uma expressão mais literal aqui, irmão, seria assim: eu pus a minha alma em silêncio. É um exercício do coração. Veja, é uma dinâmica, é uma virtude fazer calar. Precisamos aprender a pregar para o nosso coração, irmãos. E não é pregar o que a Globo diz, o que a Jovem Pan diz, ou qualquer outro meio de comunicação. É pregar a palavra de Deus ao coração. Nós ouvimos da palavra de Deus que Jesus nos chama a lançar sobre Ele toda a nossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de nós. Mas veja a dificuldade que é lançar sobre o Senhor a nossa ansiedade. É como se de alguma maneira nós crescêssemos, mas houvesse uma distância muito grande entre o que está no nosso cérebro e o que está no nosso coração. E o que acaba se expondo em vida em nós. É como se houvesse uma distância tremenda, irmãos, entre aquilo que ouvimos no sermão e aquilo que saímos para viver quando cruzamos essas portas. Por isso que a pregação é um exercício diário, constante. Veja, quando você olha, por exemplo, o livro de Deuteronômio, você vai ver Moisés falando várias vezes, irmãos, não só em Deuteronômio, mas os salmos, toda a escritura, ela serve para isso. Moisés vai dizer várias vezes lá: recordar-te-ás, para que você lembre, para que você lembre, para que você lembre. O apóstolo Pedro, quando escreve a sua segunda carta, ele diz assim:
para vos fazer lembrar, para vos fazer recordar, para que isso esteja na vossa mente. Ele faz questão de dizer várias vezes, porque facilmente nos esquecemos, irmãos. E deixamos de pregar para o nosso coração. Não se torna uma prática contínua. E isso se revela nas mínimas coisas. Qualquer coisa que aparece fora daquele caminho que nós pensamos ser um caminho de segurança, nós nos apavoramos. A gente começa a dizer assim, por que é que isso deu errado, e agora eu vou gastar dinheiro com isso, e eu não tinha planejado, e isso e aquilo outro, até que a gente começa a lembrar para o coração quem é Deus, quem nós somos, o cuidado de Deus. Deus nunca deixou faltar, Deus sempre guardou, Deus sempre cuidou, a palavra dele contém promessas. Eu faço parte de uma aliança, eu não sou alguém sem esperança, eu faço parte de um pacto eterno firmado por Deus na cruz. E à medida que vamos pregando ao coração, o coração vai descansando. Aquelas vozes começam a se calar. Não é meramente uma viagem introspectiva, freudiana, ou qualquer outra coisa, ou subir um monte para uma meditação transcendental. Não, é a pregação da palavra ao coração, que cala as vozes do nosso coração, irmãos. Porque só a voz do Senhor despedaça os cedros do Líbano, só a voz do Senhor é poderosa para calar as fortes águas, só a voz do Senhor é poderosa para calar as tempestades, só a voz do Senhor é como o trovejar de muitos raios. Irmão, só a voz do Senhor, só a sua voz é doce como mel, só a sua voz é poderosa para pastorear, apacentar e calar o nosso coração. Então esse exercício que Davi desenvolve aqui, não é meramente um exercício humano. Ele diz, eu fiz calar e sossegar a minha alma, como a criança desmamada se aquieta nos braços da sua mãe. Veja só, por que a criança desmamada se aquieta no colo da sua mãe? Ela se aquieta pelo aconchego. Às vezes o pai não dá jeito não. Por mais que o pai balance, por mais que o pai passeie, por mais que o pai tente lá colocar a chupeta, dê uma mamadeira, alguma coisa, porque a criança muitas vezes não se cala. Mas quando a mãe pega no colo, uau! Parece que é uma coisa mágica. A criança sente o aconchego, sente o calor, sente o cheiro. Às vezes a própria amamentação, ela cala e muitas vezes até dorme. Sabe por quê? Porque ela conhece, não só depois de ter saído, mas durante aqueles 9 meses de gestação, ela esteve em contato direto com a sua mãe. Ela sabe que é um ambiente seguro, que ela pode confiar, que ela pode descansar. E Davi faz essa comparação com o Senhor, ou da sua alma para com ele. Mas perceba que esse movimento da alma de Davi para com ele diz respeito na sua confiança com o Senhor. E é por isso que ele nos chama agora a atenção ao versículo 3. Veja, não é um exercício de fazer com que o coração se cale em si mesmo, mas eu prego a palavra ao coração, ele se aquieta, e aí Davi agora olha e diz assim, espero, ó Israel, no Senhor, desde agora e para sempre. Espera. A palavra esperar, ela está intimamente ligada à esperança. A esperança. Paulo diz na sua primeira carta aos Coríntios, no capítulo 15, se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a essa vida, nós somos o quê? Os mais infelizes de todos os homens. Sabe por que Paulo diz isso? Porque existia uma heresia pregada ali em Corinto de que o Senhor não ressuscitou dentre os mortos. Agora veja, se o Senhor não ressuscitou dentre os mortos, Paulo vai dizer, é vã a nossa fé, é vã a nossa pregação, e ele diz o pior, estamos lutando contra Deus, mentindo contra Deus, dizendo que Ele ressuscitou Jesus quando Ele não ressuscitou. Ou seja, vamos ser fulminados pela ira de Deus.
E outra, se Jesus não ressuscitou e se a fé é vã, se a nossa esperança é apenas para esse mundo, como, por exemplo, essa chamada teologia da prosperidade prega, dê 100 para você ganhar 1000, ou então, venha no culto para você se sentir bem, porque aqui nós vamos ter uma palavra para a sua autoestima, para melhorar o seu ânimo, o seu pecado jamais será confrontado. Aqui é para você se sentir bem. Essas falsas teologias, esses falsos pastores, esses falsos mestres dos nossos dias, irmãos, eles pregam exatamente o que aqueles filósofos pregavam para a igreja de Corinto, plantando essa heresia lá dentro. É o Jesus do aqui e do agora. Mas Paulo diz assim: Jesus ressuscitou dentre os mortos. A nossa esperança nele é viva. Irmãos, na sua carta aos Tessalonicenses, o apóstolo Paulo diz assim: irmãos, quando o Senhor voltar, os que estão mortos ressuscitarão primeiro, nós, os que estamos vivos, seremos transformados e subiremos para encontrar com o Senhor nos ares. Pedro, quando escreve a sua carta, ele tem a mesma expectativa na volta do Senhor. Paulo, quando escreve a sua segunda carta a Timóteo, ele diz que combateu o bom combate, completou a carreira, guardou a fé, já agora a coroa da justiça lhe estava proposta, a qual o Senhor reto juiz daria naquele dia, não somente a ele, mas a todos quantos amam, têm esperança na vinda do Senhor. Irmãos, a nossa esperança não deve residir em A ou B que ganham uma eleição. A nossa esperança não deve residir nas grandes coisas que podemos conquistar. A nossa esperança não pode habitar em vencermos os nossos medos, os nossos traumas. A nossa esperança não pode habitar no emprego melhor. A nossa esperança não deve habitar num filho que está para nascer, nem num casamento que está por vir. Ele diz assim: espera no Senhor. Porque no Senhor, irmãos, a nossa esperança não é vã, e não esperamos apenas por dias melhores aqui, porque, irmãos, os dias vão piorar. Não pense você, não é apenas nas articulações políticas que vemos dos nossos dias, nos ativismos políticos que vemos dentro do STF ou qualquer outro lugar, não é apenas nisso, mas, irmãos, os dias são maus, os dias são maus. Quantas pessoas saem iludidas do Brasil e dizem assim: olha, eu vou morar no Canadá. Chegam lá no Canadá, a perseguição aos cristãos lá é ferrenha, irmãos. Não, eu vou para a Europa. Chegam na Europa pensando que vão ter uma vida melhor, mais segura. Eu vou para Portugal. Chega lá achando que vai ter uma vida mais segura, vai poder dar aquelas estruturas familiares que tanto se sonhou, e chega lá para ser perseguido. Não, mas vamos para os Estados Unidos. É um país cristão. Não, irmãos, é um país pós-cristão. Nós não vivemos dias fáceis, não há lugar seguro nesse mundo para um cristão, nunca houve. Nós podemos hoje no Brasil ainda não termos essas portas invadidas e esses microfones calados, mas, irmãos, provavelmente muito em breve teremos isso. Muito em breve poderemos ser dispersos, poderemos ser espalhados. Nós experimentamos essa pandemia agora. Quantos ficaram em casa, igrejas fechadas, púlpitos calados, o medo, o pânico tomando conta do coração. Irmãos, nós somos muitas vezes reféns dessas situações, e o nosso coração muitas vezes se perde em meio a tudo isso, porque nos falta esperança. Irmãos, nós somos peregrinos e forasteiros nessa terra. O nosso lar não é aqui, irmãos. Jesus disse: eu vou preparar lugar para vocês, para onde eu estiver, estejam vós também. Irmãos, nós temos que ansiar, esperar pelas moradas celestiais. Pedro diz na sua segunda carta: nessa terra habita justiça. No novo céu e na nova terra habitam a justiça. Nós não podemos esperar que esse mundo se torne um jardim do Éden, em que a nova Jerusalém possa ser estabelecida aqui. Não, irmãos. Pedro diz que esse mundo está sendo entesourado para o fogo. Deus irá destruir tudo isso que nós vemos hoje. Todas as conquistas humanas, todas as coroas dos reis, todos os patrimônios dos homens mais ricos da terra perecerão.
Naquele dia toda a esperança desse mundo perecerá e todo joelho que nunca se dobrou se dobrará diante do único Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. E aqueles que pertencem a Cristo, que já foram justificados pelo seu sangue, ouvirão do Senhor naquele dia: vinde benditos de meu Pai. Irmãos, esperem no Senhor. Esperem no Senhor. Não quer dizer que você não vá trabalhar, não quer dizer que você não possa casar, ter filhos. Estamos esperando o nosso terceiro. Não quer dizer que você não possa buscar uma oportunidade de emprego melhor. Não quer dizer que seja pecado você um dia trocar de carro. Mas sabe, é pecado quando a soberba toma conta do nosso coração. O desejo de sermos iguais a Deus e de estabelecermos o conforto, a segurança, como os ímpios percebem, e colocamos a nossa esperança em todas essas coisas. É pecado quando olhamos para homens. Salmo 146, irmãos. Não confieis em príncipes, nem nos filhos dos homens nos quais não há salvação. Aquele é um salmo pós-exílico. Muitos já se levantavam ali para assumir o governo de Israel, de Jerusalém, após aquele período, e havia uma tendência natural do coração dos homens a olharem para aqueles homens e dizerem assim: agora sim a coisa vai. E o Salmo 146 assim: não confiem, não ponham a sua confiança. Não quer dizer que você não possa votar, não quer dizer que você não possa compartilhar, conversar com as pessoas, tentar convencer as pessoas dos riscos, tentar convencer as pessoas daquilo que está pela frente. Não quer dizer que você não possa fazer isso, mas irmãos, nenhum de nós não cremos em homens e mulheres que, por serem crentes ou não, se levantam como salvadores de uma nação. Nós não podemos colocar o nosso coração, irmãos, nessas pessoas. Porque se colocarmos, irmãos, nós ruiremos. O que o Salmo 146 diz é: sai-lhes o espírito e eles tornam ao pó. Naquele mesmo dia perecem todos os seus desígnios. E Ele nos chama a colocarmos a nossa fé, a nossa esperança no Senhor. Assim como Davi finaliza esse salmo aqui: espera, ó Israel, pelo Senhor. Põe a sua esperança no Senhor. Você não é Deus. A vida não é sua e você não tem o direito de fazer dela o que você quiser. A vida não é sua. A vida é uma doação, é um sopro de Deus. Tiago, ele confronta aqueles irmãos quando ele diz: olha, hoje ou amanhã vocês dizem, iremos para a cidade tal, lá passaremos um ano, negociaremos, teremos lucros. Nos nossos dias isso é chamado de empreendedorismo. Tiago diz assim: vocês não sabem o que acontecerá amanhã. Afinal de contas, o que é a vida de vocês? Vocês são como um vapor que aparece e logo se dissipa. Ao invés disso, vocês deveriam dizer: se o Senhor quiser, não só viveremos. Ou seja, a vida depende de Deus. Deus foi quem soprou naquele boneco de barro chamado Adão o fôlego da vida. Da mesma forma que Deus deu, Deus toma. Se a nossa vida é uma doação, é um sopro de Deus, irmãos, quanto mais o que faremos, quanto mais as coisas que buscamos. É por isso que Davi diz: não é soberbo o meu coração. Ele diz isso diante de Deus. Ele revela o seu coração diante do Deus que já conhece o seu coração. Ele nos ensina que aprendeu a pregar para o seu coração, fazendo calar e sossegar, como uma criança que é posta pela mãe nos braços, e que ali sossega, porque ele espera no Senhor. A sua esperança está no Senhor, não nele, não nos outros, mas no Senhor. Esse é o caminho, irmãos, para aprendermos a fazer o nosso coração de fato descansar. E esse é o caminho do contentamento, que passa pela gratidão.
Veja, nós oramos aqui agradecendo a Deus pela vida, pelo fôlego de vida, pelas misericórdias que se renovaram hoje. Será que nós reconhecemos isso só da boca para fora, irmãos? Veja, se a sua vida é uma dádiva de Deus, é uma doação de Deus, Ele tem o poder de dizer assim: hoje você não acorda mais. Mas se Ele permitiu que eu, que você, que nós acordássemos e estivéssemos aqui nessa noite, no dia que é dEle, irmãos, é porque por sua graça, Ele insiste em falar ao nosso coração, pastoreando o nosso coração e nos conduzindo para o descanso nele. O domingo, irmãos, serve para a gente como esse dia de descanso, porque ele aponta para uma eternidade em que nós de fato descansaremos. Onde nós de fato descansaremos. Não que a gente não vá trabalhar lá, a gente vai trabalhar. Entretanto, nós descansaremos, porque nós não mais lutaremos com o trabalho para sermos alguém na vida. Nós saberemos, de uma vez por todas, que fomos amados pelo Senhor, definidos na cruz por Ele, e que agora podemos descansar para todo sempre. O domingo serve para isso. E nesse dia, que é o dia do Senhor, o Senhor chama a mim e a você a aprendermos a descansar nele, a pastorearmos o coração por meio da sua palavra e a descansarmos no Senhor. Talvez você diga assim: mas ninguém entende, só eu sei as lágrimas que eu derramo no meu travesseiro. Eu quero dizer para você que Deus sabe, porque Deus sonda e conhece o seu coração. Ele sabe o que aperta o seu coração. Ele sabe o que oprime o seu coração. E ao mesmo tempo Ele chama você a pregar ao seu coração, a expor a palavra de Deus e a deixar o seu coração se expor à palavra de Deus, ouvindo a voz do bom pastor Jesus, dizendo assim: eu apacento o seu coração, coloque em mim a sua esperança, descanse, eu tenho cuidado de você. Irmãos, essa é a vontade do Senhor para a minha vida e para a sua vida. Que nós possamos aprender, como Davi aprendeu, a fazer calar e a sossegar a nossa alma na palavra do Senhor, na aliança que o Senhor fez conosco, nas promessas do Senhor para nós. Que preguemos ao nosso coração que nesse mundo passaremos por aflições, como o próprio Senhor Jesus nos ensina, mas que podemos ter bom ânimo, porque Ele venceu o mundo, porque Ele foi preparar lugar para mim e para você, nesse novo céu e nessa nova terra, nos quais habitam a verdadeira justiça, e onde Ele enxugará dos nossos olhos toda lágrima. Nós podemos esperar por isso, irmãos. Se somos filhos de Deus, nós podemos esperar e descansar nessas promessas, porque no Senhor, o nosso trabalho, o nosso descansar, a nossa esperança jamais será frustrada, não são vãos. Então descansemos no Senhor, irmãos. Ele tem cuidado de nós. Quero convidar você a se colocar de pé, nós vamos orar.